Podcast Rural. Vamos falar aqui sobre mercado do leite, sobre o setor lácteo, enfim. Eu estou recebendo aqui meu amigo Valdir Rodrigues, que é presidente da Coopervap. Bom dia, produtor rural também, né? Bom dia, Valdir. Bom dia, Francis. Obrigado por mais uma vez aqui. Cumprimentar toda a equipe, né, da Boa Vista, essa grande emissora, cumprimentar os ouvintes. É uma satisfação estar aqui mais uma vez e falando de coisa boa, né? Falando de desenvolvimento, falando do Brasil. Falar do Brasil é muito bom. Falar de leite é falar do Brasil. É verdade, Brasil, é verdade. Né? Valdir, você estava me falando aqui no intervalo que o produtor rural esse iniciozinho de ano tá abrindo um sorriso um pouquinho maior. Por que é que está acontecendo isso? É natural que nesse ano já começa a mudar o cenário do leite. Uhum. Nessa segunda quinzena já teve novidade, né? Venho procurando, tendo as primeiras novidades. E a gente sabe, sobretudo com a volta das aulas, nós vamos ter uma melhora significativa nos preços do leite, na procura também. No consumo, né? A gente acredita que, tomara que esse ano tenha um número de importação menor em relação ao ano passado, porque a grande dificuldade do produtor de leite é o excesso de importação, Francis. Uhum. O excesso de importação desequilibra a cadeia. A nossa produção não é suficiente, é claro que é necessário importar, mas quando importa em excesso, você cria um desequilíbrio, um dos setores mais importantes do agro também. Sim. O leite é um dos setores muito importantes. O leite é esse setor tão importante que ele gera muito emprego. Além de gerar muito emprego na indústria, no varejo, no comércio, ele gera muito emprego no campo e, além de tudo, ele assegura muita gente no campo. Então, o leite é de extrema importância. A gente já vem falando já há muito tempo que o leite tem que ser visto de forma diferente. E não é, ele é feito um descaso grande com o setor leiteiro. E a gente está apostando que esse ano tenha políticas que importam menos leite. Se tiver, traz o equilíbrio para as contas. Porque qualquer negócio que você vai tocar, você precisa do equilíbrio. E nós estamos vivendo um momento de muito desafio, porque com a alta do dólar, os custos elevam. Uma grande parte da nossa atividade é de origem importada. E aí, quando você importa, o que acontece? O seu custo eleva muito. Então, nós, produtor de leite, estamos apostando que, sobretudo, as importações sejam menores nesse ano para que o produtor de leite tenha um resultado satisfatório. Entendi. O ano de 24 foi melhor do que o 23. 23 foi um desastre. 24 foi um pouco melhor para o produtor de leite. E a gente está esperando que esse 25 seja um ano de mais estabilidade. De acordo com as informações que a gente tem, há uma tendência realmente de ter um menor volume importado e justamente a questão mercadológica, nem tanto interferência política. Mas, por exemplo, a Argentina está com a economia pujante, lá está crescendo, está ficando para os argentinos excelente. Tanto é que já teve até reportagem dizendo que está mais barato hoje o argentino vir ao Brasil que o brasileiro ir à Argentina, né? Porque a moeda argentina, que é o peso, né? Se eu não me engano, o valor dela em relação ao dólar melhorou, ou seja, o valor do dólar lá caiu. A nossa aqui desvalorizou, o dólar subiu em relação ao real. Então isso faz com que o leite argentino fique mais caro para ser importado pelo brasileiro. Primeiro ponto. E o segundo ponto, que a nível mundial há uma redução de produção do leite. E principalmente os países mais consumidores teve uma redução maior ainda proporcionalmente, fazendo com que o leite da Argentina seja mais atrativo para os argentinos exportar para outros países, exceto ao Brasil. O Brasil já não é tão interessante para os argentinos hoje, né, por questões aí também da moeda e da questão consumidora. O Brasil, tendo então essa questão do dólar maior, prejudica aí a importação de insumos também, é claro, né, para a agricultura aí, né,
cultivo do milho para fazer silagem. Inclusive, semana que vem nós temos participação aqui do Fabrício Andrade, nós vamos falar sobre a ensilagem, viu, meu ouvinte? E nesse caso, Valdir, a tendência realmente é ter uma importação menor de leite em relação aos anos anteriores, que foram exageradas. Qualquer tanto que cair já vai ser muito, né? Isso é muito importante. A gente sabe que hoje, na verdade, a nossa política, por mais que a gente critica e fala, não temos como sair desse neoliberalismo, né? E que a política hoje não é uma política de um país só, né? É uma política de centenas de países. Uhum. E está tudo envolvido um processo político, a tomada de decisões. É muito importante, até a Argentina é um alerta para a gente, os políticos brasileiros como um todo. Nós temos que fazer o dever de casa. A Argentina meteu o pé pelas mãos em termos de política, e nós tivemos um governo agora que a gente pensava que era um doido, um cara fora do normal, e esse governo está colocando a economia argentina nos trilhos, e a Argentina volta, sobretudo, né, Francis, ter credibilidade no mercado internacional, recuperando a sua credibilidade e com isso avançando. É o que nós temos que fazer no Brasil também. Nós temos que um pouco, vai ter que chegar um momento que o nosso político ou faz, do ponto de vista técnico, né, gestão na política, ou um dia vai ter que fazer como a Argentina está fazendo pela dor, uma forma ou outra, mas que a política necessita de um pouco de gestão, e os nossos políticos deixam de fazer somente política, eles vão ter que fazer isso, porque senão as estruturas não aguentam. Uhum. O setor privado não aguenta muitos anos manter essa estrutura pesada, essa estrutura desafiadora, que são coisas normal que todo mundo enxerga isso. E a Argentina teve que fazer arrumar a casa, está tentando arrumar uma casa que foi totalmente desarrumada e desorganizada. Isso vai ser bom para nós, produtores de leite aqui, nesse momento que tem uma Argentina que vai ter outros mercados para colocar seu produto, e nós vamos ter um alívio, né? Nós precisamos de uma Argentina realmente mais forte aí para poder estar ajudando a gente por essa questão das importações. Sim, inclusive a nível mundial, o preço do leite e de produtos lácteos foi negociado aí por aquele leilão GDT que a gente sempre acompanha, teve em relação ao leilão anterior, que foi no mês anterior, né? Então no início agora de janeiro, em relação, aliás, no dia 21 de janeiro teve o leilão, e o outro foi no início de janeiro, então teve um aumento no valor, na média, em 1,4%, só nesse mês de janeiro. E essa questão desse aumento nessa época do ano para o produtor de leite brasileiro, principalmente aqui da nossa região e principalmente ainda os pequenos produtores, ela é melhor do que para outros produtores de leite, Valdir? Realmente o produtor de leite semi-extensivo, né, que é uma parte do tempo no coxo e outra no pasto, nesse momento fica baixo o custo há uma baixa nos custos, o gado vai para o pasto, tem um menos concentrado, então tem uma produção mais favorável a ele, muito mais favorável para o pequeno produtor, esse modelo mais tradicional. Agora, o produtor de leite, que está dando uma grande contribuição, a maior parte do leite nosso hoje, que esse produtor mais organizado tecnicamente, que é esse do composto do gado encocheirado, seca e água, né, dentro dos barracões, esse produtor, o custo dele não muda muito. Entendi. O custo dele é o mesmo custo, tanto seca e água, ele não vai ter essa variação. Então, realmente, esse produtor, quando há essas quedas no preço do leite, ele sofre muito, que é natural, queda no preço do leite, que nós vivemos também a lei da oferta e procura. Nós chegamos o momento de safra, o preço do leite, a tendência é desacelerar. Depois, olha, esse momento, entre safra, o leite vai subir. Então, nós estamos acostumados a conviver com isso já há muito tempo, né? E precisamos continuar convivendo com isso, e não tem
outro caminho você não ser com isso. Mas o que é importante é que o produtor também faça seu dever de casa, que ele tenha um planejamento, que ele tenha a sua atividade organizada, que não busque muitos custos para essa atividade, porque a grande coisa quando ele começa a se perder, porque às vezes o cara começa a ser um pequeno produtor, é um produtor de leite e um pequeno produtor de grãos, e ele começa a misturar as atividades. O leite não suporta tudo. O leite é uma coisa que um leite bem tocado, bem organizado, não vai quebrar ninguém, dá para a pessoa sobreviver. Entendi. Mas um leite desorganizado e confuso com outras atividades, um cara da agricultura familiar, que começa a confundir, traz a maior parte da família para a cidade, e a família vem para a cidade e não tem atividade na cidade, e fica tudo em cima do leite, o leite não vai suportar. O leite é um negócio que não te dá tanto resultado, mas também não deixa de te dar o resultado. Estou entendendo. O leite é muito diferente que se você for um criador de cavalo, né? Cavalo é um negócio dinâmico, tem que ser para quem sabe mesmo, ou para hobby, porque o custo é muito alto e ele não te devolve, né? E às vezes ele não te devolve. A vaca não, a vaca te devolve todo dia. Você coloca a comida na boca da vaca, mas no outro dia ela te dá leite. E você precisa saber trabalhar essa questão. Saber separar lote, saber se você está dando ração para uma vaca e ela está correspondendo. Se essa vaca vale a pena ficar no seu rebanho, no seu modelo. Uma coisa que é muito importante a pessoa ter, que nós temos diversos modelos. Sim. Nós vamos ter pessoas com modelo de vaca zeboada, que vai ter condições de ganhar dinheiro e sobreviver na atividade. Vai ter outro que vai ter um modelo de uma vaca 3/4, outro que passou da 3/4, se não for na região nossa, se não for encocheirada, se não for uma vaca já levando aí para um composto, ela não vai sobreviver, uma vaca de 7/8 para frente. Eu tenho que trabalhar, adaptar a realidade, né? Então a atividade do leite ela é boa desde que vocês sejam uma pessoa capaz de adaptar a atividade à sua realidade. Então nós temos na atividade leiteira diversas realidades. Estou entendendo. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia, por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos,
1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez: aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.